Nós vimos na teoria que o sistema utilizado para estudar a interferência intersimbólica, o modelo de sistema, foi esse, onde a gente tem aqui o transmissor, composto por um gerador de um sinal 2PAM. Na saída desse gerador a gente tem esses valores de AK como sendo pulsos de pequena duração e amplitude mais 1 e amplitude menos 1. De tal forma que quando eu aplico amplitude, o pulso de amplitude mais 1, eu tenho aqui na saída um pulso G de T positivo, e quando eu aplico aqui na entrada um impulso negativo, eu tenho aqui na saída um pulso G de T negativo. Sequência de pulsos mais ou menos G de T, que forma então um sistema de transmissão antipodal, gera a forma de onda de transmissão S de T. O canal de comunicação é esse. Antes a gente tinha somente o ruído branco, agora nós inserimos esse sistema linear com resposta ao impulso H de T, de tal forma a representar qualquer efeito de filtragem que o canal possa produzir no sinal. Como nós bem sabemos, o sinal recebido é então processado, por exemplo, por um filtro casado. A saída desse filtro casado é amostrada na taxa de símbolos, que nesse caso é igual à taxa de bits, e o valor da variável de decisão, ou seja, o valor da amostra, é comparado com o limiar de decisão lambda. Se o valor da variável de decisão for maior do que o limiar de decisão, decide-se pelo bit 1, ou seja, eu vou ter o bit 1 na saída do dispositivo de decisão, e se a variável de decisão for menor do que o limiar, decide-se pelo bit 0. Olhando especificamente para o canal, nós vimos que um efeito possível é esse, ou seja, supondo que eu tenha aqui um formato de pulso parecendo com um semiciclo senoidal, essa então seria a forma de onda referente a uma sequência de pulsos mais ou menos de T, e ao atravessar o canal, pode ser que essa forma de onda se transforme nesse sinal aqui. E qual é o efeito que a gente precisa observar? Aqui eu tenho pulsos retangulares aplicados a um canal e estou supondo que esses pulsos retangulares se transformaram nesses pulsos arredondados. E o que é mais importante a gente perceber aqui é que a duração do pulso de entrada é menor do que a duração do pulso de saída. Em outras palavras, o canal sempre produz alguma dispersão temporal do sinal, algum aumento na duração do sinal. E esse aumento pode ser grande o suficiente para fazer com que um pulso interfira no outro. Em outras palavras, antes de um pulso acabar, o próximo começa, o que significa que eles se interferem, e nós definimos isso, num primeiro momento, como interferência intersimbólica. Ok? Em seguida, nós analisamos em que situação a gente pode ter a transmissão sem distorção e verificamos que se o canal tiver magnitude da resposta em frequência plana e fase linear dentro de toda a faixa de frequências correspondente à maior concentração de potência do sinal, esse sinal vai sofrer pouca distorção ao passar por esse canal. Em seguida, nós iniciamos o estudo do critério de Nash para interferência intersimbólica nula. Então, o nosso modelo continua sendo aquele da figura anterior, agora com destaque aqui para o filtro de transmissão, para o canal e para o filtro de recepção, que são os sistemas lineares responsáveis por produzir qualquer tipo de distorção no sinal. Obviamente, a distorção produzida pelo filtro de transmissão e pelo filtro de recepção é uma distorção necessária. Por quê? Porque nós formatamos a resposta ao impulso do filtro de transmissão para formatar o pulso de transmissão e, por consequência, ter controle do espectro ocupado pelo sinal. E aí, então, se o espectro ocupado pelo sinal nesse ponto
estiver dentro da faixa de frequências em que a magnitude da resposta em frequência do canal for constante e a resposta de fase do canal for linear, esse sinal vai atravessar o canal sem distorção e, portanto, vai ser recebido de forma correta aqui por esse primeiro elemento do receptor, que é o filtro casado. Ok? Então, para a análise do critério de Nash para interferência intersimbólica nula, nós fizemos a suposição de que o ruído é zero. Depois nós vamos inserir esse ruído para ver qual é o impacto disso, mas o nosso objetivo agora é eliminar o ruído da análise para que a gente analise exclusivamente esses três sistemas. Ok? E o que nós percebemos nessa análise dos três sistemas? Aqui a gente tem uma possível resposta ao impulso desses três filtros em conjunto: filtro de transmissão, canal e recepção. Então veja que eu tenho aqui P de T como sendo a forma de onda de saída do filtro de recepção se eu aplicar à entrada do filtro de transmissão um impulso. Então, supondo que esse é o formato de pulso na saída do filtro de recepção, o que nós vimos? Que se nós transmitirmos uma sequência de pulsos como esse, ou melhor dizendo, se nós transmitirmos uma sequência de bits 101010, que significa gerar na entrada do filtro de transmissão um impulso positivo, um impulso negativo, um impulso positivo, negativo, negativo, positivo, negativo. Isso significa que na saída do filtro de recepção eu vou ter um pulso P de T positivo, em seguida, com espaçamento de TB segundos, ou mais genericamente de T segundos, eu vou ter um pulso P de T negativo, por causa desse zero, depois outro P de T positivo, TB segundos depois, e assim por diante. P de T negativo, positivo e negativo. E isso geraria uma forma de onda na saída do filtro de recepção correspondente a essa forma de onda que está aqui. Eu estou acompanhando aqui com o mouse. Ok? Isoladamente, em outras palavras, a resposta desse sistema linear, composto pelo filtro de transmissão, pelo canal e pelo filtro de recepção, a um único pulso de entrada positivo, seria esse pulso aqui, ó. Esse aqui. Ou seja, aqui eu tenho um pulso P de T positivo, aqui eu tenho um pulso P de T negativo, que seria a resposta ao segundo pulso de transmissão negativo. Em seguida, outro P de T negativo e assim por diante. Negativo, positivo e negativo. O que eu vejo na saída do filtro de recepção é a soma de todos esses pulsos que estão desenhados de forma isolada. Okay? Mas esse desenho dos pulsos de forma isolada ele é importante nesse momento para que a gente identifique o seguinte: se eu colher uma amostra nesse instante 3, eu vou obter um valor de amostra igual a 1, porque esse 1 é o valor de pico do primeiro pulso, e nesse instante todos os pulsos adjacentes têm valor nulo. E dessa forma é que a gente consegue melhorar a definição do que nós chamamos de interferência intersimbólica. Olhando para esse formato de pulso P de T, nitidamente ele dura muito mais do que o intervalo de símbolo. Especificamente, ele dura 8 intervalos de símbolo. Então, segundo a primeira definição que nós usamos para interferência intersimbólica, ele iria, de fato, se sobrepor a pulsos vizinhos. E é o que exatamente nós estamos vendo nessa figura, a sobreposição de pulsos vizinhos. Mas o que é importante a gente notar é que nos instantes de amostragem, especificamente no instante 3, no instante 4, que está espaçado do instante 3 de TB segundos, eu tenho o pico do pulso, do segundo pulso P de T, e os pulsos vizinhos são nulos. No pico do pulso P de T, do terceiro pulso P de T, os vizinhos são nulos. Do quarto, os vizinhos são nulos e assim por diante. Em outras palavras, amostrando
nesses instantes 3, 4, 5, 6, etc., eu sempre vou obter um valor de amostra correspondente ao pulso que me interessa. Os demais terão valor nulo, portanto, não há de fato interferência intersimbólica. E aí a gente refina a definição de interferência intersimbólica e diz então que ela é a sobreposição de pulsos adjacentes no instante de amostragem, ou nos instantes de amostragem. Se não houver sobreposição nos instantes de amostragem, em outras palavras, se essa sobreposição for nula, não há interferência intersimbólica. Ok? Ou seja, é possível, então, que haja alguma distorção produzida nesse sistema, mas é uma distorção controlada de tal forma que a interferência intersimbólica não existe, ou não exista. Mas quais desses sistemas nós podemos controlar? Nós podemos controlar apenas o filtro de transmissão e o filtro de recepção. Não há como controlar o canal. Então, o propósito do projeto do sistema de comunicação digital é, nessa análise específica, projetar o filtro de transmissão e o filtro de recepção de tal forma que a resposta conjunta do filtro de transmissão, do canal e do filtro de recepção tenha uma característica similar a essa. E qual é a característica? Nulos em múltiplos inteiros do intervalo de símbolo. Se a resposta conjunta desses três sistemas possuir nulos em múltiplos inteiros do intervalo de símbolo, não haverá interferência intersimbólica. E a única forma de garantir essa situação é projetando corretamente o fio de transmissão e o fio de recepção. O canal, já que nós não temos controle sobre ele, e, portanto, para que ele não interfira no projeto, em outras palavras, para que a resposta conjunta seja determinada apenas pela resposta desse filtro e desse filtro, significa que esse canal não pode produzir distorção no sinal transmitido. Em outras palavras, o sinal, a largura de faixa ocupada pelo sinal transmitido deve estar dentro de uma faixa tal que a magnitude da resposta em frequência desse canal é plana, ou seja, constante, e a fase da resposta em frequência desse canal é linear. Ok? E dessa forma, então, a gente projeta adequadamente os fios de transmissão e recepção. Ok? Bom, em seguida nós vimos o critério de Naish para interferência intersimbólica nula. Como que nós identificamos esse critério? Aqui a gente tem um exemplo de pulso P de T, e no gráfico da direita eu tenho amostras, entre aspas, no primeiro momento, amostras desse pulso P de T colhidas em múltiplos inteiros do intervalo de símbolo. Então eu tenho uma amostra no instante 5, uma amostra no instante 6, mas no instante 6 esse pulso tem valor 0. No instante 7, 0, no instante 8, 0, e assim por diante. 4, no 3, no 2, no 1. Ou seja, se eu colher amostras desse pulso em múltiplos inteiros do intervalo de símbolo, na verdade vai existir apenas um valor não nulo no centro do pulso, que é esse pulso aqui, essa amostra aqui. Já nesse caso eu tenho um pulso P de T que não contém nulos em múltiplos inteiros do intervalo de símbolo. Como consequência, se eu colher amostras nos instantes 5, 6, 7, 8, 4, 3, 2, 1, etc., eu vou obter como resultado essa figura. E qual que é a interpretação? Se eu olhar para a transformada de Fourier desse pulso, ela será uma constante. E dessa sequência de amostras não será uma constante. Ou seja, o critério de Naish para interferência intersimbólica nula diz que se a transformada de Fourier das amostras do pulso P de T gerar uma constante, a interferência intersimbólica será nula. Por quê? Porque se a transformada de Fourier for uma constante, significa que a sequência de amostras contém apenas um valor não nulo, e para ter um único valor não nulo, a resposta P de T tem que ter nulos em múltiplos inteiros do intervalo de símbolo. E o intervalo de símbolo é o inverso da frequência de amostragem de saída do filtro de recepção.